Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, mais um dia em que nós estaríamos aqui, adorando ao Senhor, cultuando a Deus. E hoje seria a nossa quarta-feira de celebração de ceia. Mas antes de compartilhar aqui o que eu vim compartilhar, eu gostaria de estar orando e entregando esse tempo aqui ao Senhor. Hoje está aqui, não está no vídeo, mas hoje o Fabiano está aqui, então é bom que seja assim. Mais uma vez nós estamos aqui no templo, eu faço questão de estar aqui, porque é simbólico isso, poderia estar fazendo isso de casa. E você já sabe, o prédio, essas paredes aqui não são santas, elas em si. Deus não está mais presente aqui do que está em qualquer lugar em que dois ou três se reúnem em nome dele. No entanto, nós dedicamos esse espaço aqui para cultuar a Deus, é aqui que nós nos ajuntamos congregacionalmente. E o princípio bíblico, o princípio do Novo Testamento não é, a igreja não é um lugar, a igreja não é um prédio. A igreja, ela é a congregação, a assembleia dos santos. Isso é a igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Então, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por tua graça e misericórdia, te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque um dia Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu, pregou, proclamou, ensinou e curou, a fim de que o mundo conhecesse a salvação proposta pelo Senhor. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou seu sangue, teve o seu corpo ferido por nós, por isso nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos. Amém. Pois bem, meus irmãos, sem mais delongas, a gente poderia lembrar de tantos louvores, e a gente poderia até entoar um deles aqui, mas ainda que hoje o Fabiano esteja aqui próximo, não vou arriscar mais uma vez cantar, mas é o tradicional Alvo Mais Que a Neve. Talvez, se você sabe, quem sabe para aí o vídeo e louva a Deus com esse cântico. Mas a lembrança dele, o sangue de Jesus nos torna mais alvo que a neve, ainda que os nossos pecados sejam rubros, vermelhos, o sangue de Jesus nos torna mais alvos, mais brancos diante de Deus. Glórias ao Senhor, pois eternamente a Ele. Mas hoje, meus irmãos, falando então de ceia, eu gostaria de inclusive estar trazendo aqui, está espelhado aí no vídeo, está ao contrário, mas enfim. É uma teologia sistemática de um autor, Wayne Grudem, e eu gostaria de trazer aqui algumas considerações. Eu concordo bastante com o que o Wayne Grudem fala sobre a ceia do Senhor. Eu gostaria de trazer esses detalhes aqui para nós e pensar um pouquinho a respeito da ceia. O Wayne Grudem, ele, até onde sei, está vivo, porque é um autor americano, um pastor, um teólogo, doutor em teologia, e essa teologia sistemática ela foi utilizada no meu seminário, o nosso livro base para instruções em teologia sistemática. É muito bacana a maneira como ele nos esclarece algumas coisas. Então, evidentemente que o texto é muito extenso e eu quero chegar na nossa meditação de hoje num ponto muito importante, porque você já deve ter recebido mensagens de pessoas celebrando ceia virtualmente. Tudo isso está acontecendo, Enfim, a gente chove no molhado, é mais do mesmo, por causa da famigerada Covid-19. Essa doença dos infernos veio desestabilizar o mundo como um todo. Se você não sabe por que eu estou falando de doença dos infernos, é só ouvir a mensagem de domingo passado, quando nós falamos
a respeito disso, né? Sabemos que tem pessoas que acham que essa doença ela é uma coisa natural da natureza, né? Tem gente que está falando que é coisa do demônio, tem gente que está falando que é do demônio porque Satanás veio para trazer tudo isso, tem gente que fala que é de Deus para castigar, né? Tem gente que fala que é tanto de Deus quanto do demônio, enfim, cada um tem a sua opinião. O fato é que ela veio para nos desestabilizar, veio para bagunçar muita coisa. No entanto, uma outra coisa que é muito verdade, nós, por sermos amados pelo Senhor, sabemos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Eu tenho certeza de que a Igreja de Jesus, as muitas igrejas locais, formadas por pessoas crentes verdadeiros, crentes sinceros, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, vão testemunhar as grandes bênçãos que o Senhor transformou os momentos difíceis. Mas, como eu disse, muitos estão utilizando, celebrando ceia virtualmente. Eu confesso para você, eu não parei para ver nenhum deles, eu não pedi opinião, não perguntei como que é. Eu ouvi falar até de batismo por virtual, né, videoconferência, sei lá como é que eles estão fazendo. Quero crer, né, que num determinado momento, cada um na sua casa, pega lá o cálice, pega um pedaço de pão, o pastor ali ora, consagra o Senhor e as pessoas participam. Se for nesses programas que dá para todo mundo se ver, né, como tem agora um tal de Zoom e outros tantos, ok, todo mundo junto. Se não, a pessoa está vendo o pastor lá pelo vídeo e ali ela participa assim. Eu acho que teve até um batismo sendo feito dessa forma. Com todo respeito, eu quero discordar dessa possibilidade ou desse exercício. Com todo respeito aos que estão fazendo, de toda boa fé, talvez eles estejam certos e eu esteja errado. Então eu não sei. Mas enfim, eu preciso compartilhar com você aquilo que eu entendo que Deus está me dando bases nas Escrituras. Eu não quero colocar a minha opinião pessoal, mas a minha interpretação aqui do que a Bíblia diz, né? Então, bom, eu estou com um livro aqui, né, a Teologia Sistemática do Wayne Grudem, vou utilizá-la porque ela já tem compilado aqui os textos bíblicos e tudo mais, mas evidentemente que isso aqui está calcado na Palavra de Deus, não é uma opinião de um teólogo pura e simplesmente. Nessa teologia, o Grudem ele começa a dizer qual é o significado da ceia do Senhor, como ela deve ser observada. Ele inicia então dando uma explicação e uma base bíblica, e o Grudem vai dizer que a ceia, ele começa dizendo o seguinte, eu não vou ler tudo, mas alguns trechos sim. O Senhor Jesus instituiu 2 ordenanças a serem observadas pela igreja. Este capítulo discute a ceia do Senhor, ordenança que deve ser observada repetidamente por toda a vida de um cristão como um sinal de comunhão contínua com Cristo. Então, ele cita então Mateus 26, 26 a 29, quando Jesus institui a ceia. Ele cita 1 Coríntios 11, 23, texto conhecidíssimo, lido em toda a celebração de ceia, para justificar essa base bíblica. E ele faz aqui uma pergunta: há precedentes desta cerimônia no Antigo Testamento? Ele está falando dessa cerimônia porque na ceia as pessoas se juntam para celebrar, para uma comunhão, né, para uma refeição em comum, uma refeição comunitária, em culto e em adoração a Deus. E ele então fala, precedentes dessa cerimônia no Antigo Testamento? Parece que sim, pois na Antiga Aliança também há exemplos em que se come e se bebe na presença de Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel estava acampado diante do Monte Sinai, logo depois de receber os 10 mandamentos, Deus chamou os anciãos de Israel para subirem ao monte, ao encontro dele. Ele cita Êxodo 24, 9 e 11.
E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, os 70 anciãos, se o número aqui está exato, né, os 70 anciãos, mais Moisés, mais Arão, mais Nadab, mais Abiú, essas pessoas se reuniram e comeram e beberam na presença de Deus. Gruden continua: além disso, todos os anos o povo de Israel devia dar o dízimo, 1/10 das suas colheitas, a lei de Moisés especificava. E perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali habitar, fazer habitar o seu nome, cozerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Come-os ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrará, tu e a tua casa. Deuteronômio 14, de 23 a 26. Então, o Gruden está nos fazendo olhar para o Antigo Testamento e ver que no Antigo Testamento, a nação de Israel também fazia uma refeição comunitária na presença de Deus. Eles se juntavam, iam até Jerusalém, isso mais tarde, quando o templo já estava construído e tudo mais, e ali eles faziam esse momento de essa refeição comunitária, onde todos comiam e bebiam na presença do Senhor. O Gruden continua aqui nos falando de alguns significados da ceia do Senhor. O significado da ceia do Senhor é complexo, rico e pleno. Há vários aspectos simbolizados e afirmados na ceia do Senhor. Primeiro, a morte de Cristo. Então ele vai nos dizer, e esse aqui é algo muito claro nisso, né, que um dos simbolismos da ceia é a proclamação de que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo se entregou por nós. Citando novamente 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós falamos tudo isso em todo momento em que celebramos a ceia, de que ali nós estamos proclamando a morte de Jesus por nós. Esse é o primeiro significado. Depois um outro é nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Jesus ordenou aos seus discípulos: tomai e comei isto é o meu corpo, Mateus 26, 26. Quando individualmente pegamos o cálice e nós mesmos o tomamos, cada um de nós está proclamando por meio de tal ato o seguinte: estou tomando os benefícios da morte de Cristo para mim mesmo. Assim, quando nós procedemos, mostramos um símbolo do fato de que participamos dos benefícios conquistados em nosso favor pela morte de Jesus. Então a ceia também nos lembra isso, de que nós estamos recebendo os benefícios de Cristo por nós. Aí talvez seria até válido lembrar daquela canção que fala tudo que Jesus conquistou na cruz, né? É direito nosso, e é lógico que está falando o direito de vencer a morte, o direito de se tornar filho de Deus, o direito de poder entrar no céu quando Jesus Cristo voltar para nos levar, estarmos com Ele. É desses direitos, dessas conquistas que o hino está falando. Número 3, alimento espiritual. Assim como o alimento comum nutre o nosso corpo, também o pão e o vinho da ceia do Senhor nos alimentam. Mas eles também representam o fato de que o alimento e refrigério espirituais que Cristo está concedendo à nossa alma, de fato, a cerimônia que Jesus instituiu por sua própria natureza, tem a finalidade de ensinar-nos isto. Jesus afirmou: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6, 53 a 57. Então a ceia do Senhor nos fala, ela simboliza o alimento espiritual, que é o corpo de Cristo para todos nós. É lógico que já falamos isso tantas outras vezes, né? Jesus não estava dizendo para comer a carne e o sangue dele, literalmente, no sentido de que por toda a história a gente ia ter sempre um pedacinho da carne de Jesus e do sangue de Jesus para bebermos. Não, Jesus, ele transfere esse simbolismo para o vinho, para o pão, como se fosse, quando tomamos o vinho, quando comemos o pão, fazemos isso como se fosse a carne e o sangue de Jesus. Espiritualmente, nós estamos sendo alimentados do pão eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Número 4, a unidade dos cristãos. Quando os cristãos participam juntos da ceia do Senhor, dão também um sinal nítido de unidade de uns para com os outros. Na verdade, Paulo diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um só pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Ora, aqui fica muito claro esse simbolismo, meus irmãos, quando a ceia aponta para nós esta unidade das pessoas, né? E esse texto aqui realmente é muito feliz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um só pão, um só corpo. E há essa necessidade de as pessoas comerem essa refeição juntas. Há mais outros três simbolismos aqui que o Gruden vai falar, mas eu vou voltar a esse ponto aqui. Seguimos, número 5, Cristo afirma seu amor por mim. Então, a ceia também mostra para nós que Jesus Cristo, ele agiu em nosso favor. Amar é sacrificar-se pelo amado. Amar é dar-se pelo amado. Amar, esse amor aqui, é uma ação, não um mero sentimento. Então, Jesus Cristo demonstrou o seu amor morrendo na cruz por nós. Sexto, Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Mais ou menos aquilo que já falamos sobre as bênçãos de Cristo para nós. E 7, eu afirmo minha fé em Cristo. Por fim, quando tomo o pão e o cálice por meu ato, estou proclamando, preciso de Ti e em Ti confio, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados e me dê a vida eterna, enfim. Também eu amplio aqui um pouco nessa questão do simbolismo da ceia, né? Partindo até do princípio cultural que existia na época, em que as cerimônias de noivado, me parece também, nas cerimônias de casamento, o pão e o vinho, eles tinham um lugar na festa daqueles povos que a aliança que nós usamos no dedo tem hoje para nós. Então, o que simboliza, né, a concretização do noivado, a concretização do casamento, é o momento da troca das alianças, em que o noivo coloca a aliança na mão da noiva e vice-versa. Na cultura da época, o comer pão e beber vinho simbolizava, ele fechava, era o carimbo final no contrato de noivado, no contrato de casamento. Então, simboliza para nós esse contrato que nós temos com Cristo quando nós participamos da ceia, celebramos a ceia do Senhor, nós estamos reafirmando esse contrato com o Senhor Jesus. Meus irmãos, há outras coisas mais, a gente poderia seguir em frente, aqui o autor, ele é um tanto quanto completo nessa questão da ceia, mas eu queria voltar então, quando ele fala no seu número 4 aqui, a unidade dos cristãos, e fala então desse momento
que a ceia simboliza? Quando os cristãos participam juntos da ceia do Senhor, dão também um sinal nítido de unidade de uns para com os outros. E aqui, meus irmãos, então é onde eu gostaria de fazer essa reflexão e dizer por que eu entendo que talvez não seja a maneira mais correta de celebrarmos a ceia se não for desse jeito onde as pessoas estão unidas. Ora, se a gente pensar, meus irmãos, em termos, podemos fazer virtualmente, a gente poderia então fazer o seguinte, meus irmãos, olha, se estiver chovendo, a gente não vem para o templo, tá bom? E aí a gente faz o seguinte, o culto começa às 7, às 7h30 a gente começa a celebração da ceia. Então naquele momento ali, olha no seu relógio, quando der 7h30, você pega o pão, pega o cálice, espera e a gente participa, cada um na sua casa. Bom, já que é para ser virtualmente, já que é para ser à distância, né, a gente poderia fazer desse jeito. Hoje nós temos a tecnologia, né, que nos permite, coloca todo mundo online, on time, ao vivo e a cores, e a gente está vendo ali uns aos outros, mas não faz diferença nenhuma se a gente simplesmente combinasse o horário certinho e mesmo que ninguém estivesse vendo ninguém ouvindo ninguém, celebraríamos então virtualmente, celebraríamos à distância a ceia. Mas me parece que não é assim. Eu não consigo encontrar, eu ainda não consegui, talvez se aparecer alguém que me explique nas Escrituras, eu sou capaz de mudar de opinião, antes eu era cego, agora eu vejo. Eu sempre cito esse texto com relação às incompreensões que eu tinha no passado, especialmente coisas que eu não entendia como sendo pecaminosas, hoje eu entendo que são pecaminosas, então eu mudo de opinião em relação a isso. Mas não me parece que seja essa a maneira com que Deus deseja que celebremos. Ora, se Deus desceu do céu para comer pão com Moisés, com Abraão, com Gideão, com Moisés, aqueles 70, se Deus desceu de lá para se reunir e fazer aquela refeição juntos, é significativo que Deus deseja que os irmãos comam juntos. Existe algo de muito especial que eu não tenho tempo agora para poder entrar em muitos detalhes, eu quero estar encerrando por aqui e dizendo que é por causa disso aqui, meus irmãos, porque nós, embora muitos, somos unicamente um só pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, ou seja, 1 Coríntios 10:17, falando dessa necessidade de estarmos juntos, celebrando a ceia do Senhor, que eu entendo que nós não podemos dar um passo atrás e fazer a celebração da ceia virtualmente. Nós estamos impedidos de fazer a ceia. Talvez alguém poderia dizer, olha, mas deixar de celebrar a ceia não é pior do que fazer a ceia virtual? Eu penso que não, porque nós não estamos deixando de celebrar a ceia por desobediência à palavra de Deus, mas porque uma força maior nos está impedindo de fazer isso. A gente pode pensar nessa força maior como uma ação da natureza, né? O vírus é uma ação da natureza, é a natureza que produziu esse vírus. Então a gente poderia pensar, mas ela é maior que nós não temos, até agora, nós não temos controle sobre ela. Pode ser os homens que decretaram que a gente não pode se reunir mais, estejam errados e a gente tem que obedecer, e estamos obedecendo, e você, como eu disse, faço questão de estar aqui no templo, o templo vazio, mas para que nós possamos ter um simbolismo muito forte com relação a isso. Uma delas é dizer que estamos obedecendo às decisões das autoridades, ainda que eu discorde das decisões deles. Pode ser uma força espiritual, como a gente diz, Deus pode estar mandando um castigo, talvez sim, talvez não, o diabo pode estar fazendo isso para tentar arrefecer o ânimo da igreja, talvez seja isso, talvez não, enfim. Mas o fato é que nós não estamos nos reunindo para celebrar a ceia, porque uma força maior nos está impedindo de fazer. E eu tenho certeza de que Deus
considera muito bem isso e sabe de nós. Agora, eu não penso que essa situação seja, aí do meu ponto de vista, com todo respeito a quem pensa contrário, eu não penso que essa seja a ocasião de fazermos a coisa de uma maneira diferente. Citei aqui Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, que resolveram levar um incenso com produtos diferentes daquele que Deus havia ordenado e Deus os fulminou. A gente conhece a história, Levítico, está registrado a história desses dois. Ora, se não dá para eu fazer do jeito certo, então eu não devo fazer conscientemente do jeito errado. A ceia, ela não é um memorial qualquer. A gente está vendo agora nas reprises jogos dos anos 70, da Copa de 70, da Copa de 2002, em que o Brasil foi campeão. Aí eu sei que as TVs de esportes estão fazendo isso porque não tem atividade esportiva, né? A ceia não é isso, não é só uma lembrança de algo que foi lá atrás. A ceia é uma ordenança do Senhor Jesus para ser cumprida e ser cumprida as pessoas estarem juntas. Jesus, quando institui a ceia, ele disse para os apóstolos: eu desejei ardentemente participar desse momento com vocês. Jesus queria estar juntos, reunidos, não eles lá e Jesus cá. E Jesus até vai dizer para eles: olha, vocês não me verão mais até naquele dia em que nós vamos celebrá-la de novo nos céus. Ou seja, Jesus está falando que um dia nós todos, com os nossos corpos ressuscitados, glorificados, não virtualmente, mas presencialmente, estaremos juntos nos céus, celebrando a ceia, junto dele. Então eu penso que Deus quer as pessoas juntos. Por isso, eu prefiro que a gente não celebre virtualmente ceia, até que Deus ponha um fim nessas coisas todas, e aí a gente pode celebrar juntos com muito mais alegria, com muito mais vigor. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, que o Senhor possa nos revelar a verdade, que nós possamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Que Deus nos livre de toda heresia, que Deus nos livre de todo erro teológico, que Deus nos livre de todo modismo, né? Mas que possamos estar ali realmente centrados na palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo. Ainda que a gente falhe, que a gente erre, mas o nosso desejo deve ser sempre o de fazer o melhor para o Senhor. Glória a Deus. Oremos. Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Palavra e nos ajuda, Senhor, a praticar a Tua Palavra, que é o mais importante. Senhor, hoje nós estamos impedidos de celebrar a ceia, como normalmente nós fazemos aqui. E por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós e ponha um fim, ó Deus, nessa que está sendo chamado aí de isolamento social, enfim, essas coisas todas. Toma as autoridades nas Tuas mãos, Senhor. Se alguém está fazendo isso por vaidade, por qualquer outro sentimento, que o Senhor possa mostrar toda a Tua indignação, meu Deus, contra essas pessoas que estão atentando contra a igreja. Mas se de fato, Senhor, essas medidas são medidas corretas, nos ajuda a cooperar com as autoridades, nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que colaboram, que estejam realmente sendo participantes, principalmente a igreja, meu Deus, porque precisamos dar um bom testemunho em todos os sentidos. Mas, Senhor, livra-nos, aqueles que estão enfermos, que estão enfrentando as lutas, como o pastor Libério, sua esposa, o pastor Sócrates e outras pessoas que nós desconhecemos agora, estão contaminadas e alguns deles hospitalizados. Que o Senhor esteja dando a cura e o livramento em nome de Jesus. Que os cientistas consigam os remédios, as vacinas,
em nome de Jesus, que possamos voltar à nossa rotina, Senhor, de encontros de comunhão para a glória do Teu Filho amado.